Agora estaremos lendo do versículo 7 até o versículo 12, que nos diz a palavra do Senhor. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Meus queridos irmãos e amigos, nós iremos falar sobre Agar e o seu encontro com o anjo. Diante de todo esse acontecimento, o texto diz que Agar vai para o Egito, que era a sua terra. Em se tratando do deserto de Sul, na verdade é uma referência direta já à fronteira. Vários dias ela viajou para poder chegar até Cádiz. O anjo deixa claro para Agar que o segredo de toda a sua bênção estava em voltar para a casa de Abrão e submeter-se à sua senhora. E mais, Deus só poderia manifestar as suas benesses ou sinecuras divinas para essa mulher caso ela estivesse pronta a querer ouvir e cumprir com tudo aquilo que o Senhor estava falando a ela. Às vezes nós queremos bênçãos de Deus. Às vezes nós queremos maravilhas de Deus. Mas é necessário entender que as bênçãos do Senhor, elas são disponíveis para aqueles que, na verdade, estão prontos a serem humildes, submissos e cumprir na íntegra a santa palavra de Deus. Deus estava dizendo a Agar que ele poderia abençoar Ismael como a semente de Abrão, desde que essa mulher procurasse viver na submissão e na obediência. O anjo mostra para Agar que seu futuro poderia ser melhor, caso ela ouvisse a palavra de Deus. Desse modo, ela deixaria para trás os ressentimentos, as mágoas, os sofrimentos que ela passou na casa de Abrão, para poder ter uma vida vitoriosa, para que o seu filho pudesse desfrutar da promessa divina. Perceba que tudo não iria começar aqui com Ismael, tudo iria começar com Agar. A bênção que alcançaria a Ismael dependeria também da prudência, da humildade e da submissão de Agar. Observe que o nome Israel quer dizer Deus ouve. Isto quer dizer que sempre Deus estaria pronto para ouvir essa mulher, desde que ela estivesse disponível a viver em dependência e na vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Podemos notar aqui algo interessante em Agar. Ela não era uma mulher de fé. Ela não tinha as experiências que Abrão e Sarai tinham. Mas ela prontamente quer cumprir com a palavra de Deus. Isso é interessante. Quantos não são conhecedores da Bíblia? Quantos não fizeram curso de teologia? Quantos não dizem que conhecem a palavra de Deus, mas que não querem submeter, não querem ouvir a palavra do Senhor, não são humildes, são prepotentes, são orgulhosos? Mas aqui, Agar, que não tinha tanta experiência com Deus, é a primeira vez que o anjo do Senhor lhe aparece
ela se dispõe a fazer tudo o que esse anjo está dizendo. Primeiro, porque ela quer o melhor para o filho dela e também para a sua própria vida. O texto aqui não diz que Ismael seria a bênção para o mundo, que ele teria a terra prometida. Não. Porque essa promessa era para Isaque, era para o filho da promessa. E o Ismael não é o filho da promessa. Ismael aparece, entra em cena devido a um deslize da fé de Abraão e Sarai. Mas mesmo assim, agora o Senhor se volta para essa mulher egípcia, Agar. E Agar está pronta a entender e a receber e a confiar e cumprir com a palavra de Deus. De modo que, ela cumprindo a palavra do Senhor, Ismael não seria a salvação do mundo. Ele não seria a semente prometida. Esse homem, ele não teria a terra da promessa. Mas uma coisa certa, ele estaria debaixo da bênção de Deus. E debaixo da bênção de Deus, príncipes iriam sair dele. Então, Ismael seria uma pequena luz brilhando dentro do seu próprio universo, mas sem expansão. Ele iria peregrinar na terra, mas não com a mesma visão de Abraão. A sua peregrinação seria para acomodação, buscas financeiras, e não a peregrinação para o cumprimento de todas as promessas de Deus em sua vida. Você pode perceber que Deus haveria de abençoar a Ismael. Isso nós podemos ver aí, Gênesis 17, 20. Olha o que diz a palavra. E quanto a Ismael, também tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Isso também você pode ainda confirmar no capítulo 25, versículo 13, que nos diz da seguinte forma a palavra do Senhor. E estes são os nomes dos filhos de Ismael pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedá, Abideel e Mibissão. Então você pode perceber aqui que o próprio Ismael seria abençoado por causa da obediência de Agar. Então, querido irmão, querida irmã, o destino de Ismael é bem descrito no versículo 12. Aqui se nota uma referência à localização, mas também uma guerra constante. Aqui nós temos a questão dos árabes e também do povo de Deus, os judeus, que essa briga ela jamais deixaria de existir devido a esse deslize da fé cometido por Abraão. Seria mais ou menos, fazendo ligação desse texto, com o de Gênesis 3,15. Não há união entre Cristo e a serpente, ou seja, a semente da mulher, que seria Cristo, e a serpente, Satanás. Da mesma forma, devido a esse acontecimento de Abraão, Sarai e Agar, a Ismael teria uma luta constante com o povo de Deus, essa descendência, e nós temos aí os árabes e nós temos aí os judeus, que vai gerar esse grande conflito. Então, querido irmão, querida irmã, medite nesse texto bíblico e que o Senhor Deus nos dê vitória para sempre. Amém.